Getúlio Vargas. Nós iniciamos hoje esse primeiro webinar com o tema inovação e infraestrutura. Essa vertical de hoje é de saneamento, mas será uma série de várias conversas, pensando em outras verticais também. Então, as próximas provavelmente serão de energia, transporte, indústria de base, resíduos e assim por diante. Acho que antes da gente começar especificamente o debate, me pediram para fazer um plano de fundo, né, do que a gente está falando, de inovação. Então, o que é inovação? Inovação é implementação de um novo modelo de negócio, um novo produto, um novo tipo de serviço. Ou, muitas vezes, a inovação ela pode ser só uma incrementação, uma melhoria daquele produto, daquele serviço, daquele modelo de negócio. Mas o mais importante também da inovação é que ele tem que ser algo que vai ser aplicado ao mercado, ele tem que ter uma comercialização daquele produto, daquele modelo de negócios ou daquele serviço. E aí, quando a gente fala de comercialização, acho que tem dois pontos muito importantes, né? Primeiro, a adequação desse produto para o mercado, né? O usuário efetivamente entender que aquele produto tem um valor, que ele é útil, e aí o usuário, todos nós, indivíduos, mas as empresas também, e obviamente a viabilidade econômica daquela inovação. Então é assim que a gente diferencia inovação de invenção, por exemplo, porque invenção a gente sabe são as patentes, né? Que, enfim, são propriedades intelectuais que são registradas e existe uma proteção do direito, etc. Mas nem sempre a patente e a invenção, ela é colocada no mercado e se torna algo comercialmente útil. E essa é uma das diferenças que se faz entre inovação e invenção. Nós passamos por diversas ondas de inovação nos últimos séculos. Nos últimos 30 anos, eu diria que a gente tem uma última onda, que é uma onda de redes digitais, de software, e mais recentemente, nos últimos anos, sobre dados. E essa última onda, ela vem realmente mudando a vida das empresas, né? As empresas vêm inovando desde sempre. E eu acho que a forma de inovação tradicional, normalmente, é aquele setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Que faz as pesquisas para dentro da empresa, criando, por exemplo, essas invenções que eu mencionei para vocês, muitas vezes fazendo isso em parceria com universidades nacionais ou internacionais. E isso eu diria que é a inovação tradicional que vem sendo feita desde sempre. Mas essa última onda de inovação, que é muito baseada em tecnologia, e tecnologia acessível, barata para todos, vem criando realmente uma mudança muito rápida em todos os mercados, né? Muitos players, muitas pessoas tendo acesso a essas tecnologias e aos dados e criando novos modelos de negócio, coisas que não existiam no passado. Então, o que a gente vê é que a inovação ela tem sido cada vez mais rápida, ela tem realmente provocado muito mais, e as empresas agora não usam inovação só para para ter uma vantagem competitiva, muito diferente disso, né? A inovação hoje é uma questão de sobrevivência empresarial. E aí surgem outras formas de se fazer inovação, que eu acho que vai ser o grande enfoque aqui do nosso webinar, para o setor de saneamento, que é a inovação aberta, que é uma inovação colaborativa, né? Em que os players, eles colaboram de uma forma diversa com os seus clientes, com os seus fornecedores, com startups, também ainda com a universidade, mas criando uma nova forma de inovar, muito mais rápida, muito mais leve, com uma redução de custo, uma redução de risco e uma rapidez muito, muito maior. Eu acho que esse vai ser o grande mote, né, o pano de fundo do nosso webinar, focando nessas diversas formas de inovação para o setor de saneamento. Vocês podem ver que existe um Q&A no nosso, aqui no Zoom. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, podem ir encaminhando para a gente. Eu e o Rodrigo, a gente está organizando o webinar. Ao final, depois do debate com as nossas participantes, nós vamos fazer as perguntas de vocês e depois disponibilizar também, eventualmente, algum material que for circulado aqui no webinar. Rodrigo, passo a bola para você. Olá, boa tarde a todos. Aí cumprimento toda a nossa audiência e também as nossas convidadas aí que em breve as apresentarei. Toda crise é também uma oportunidade. Por isso, a ideia de falar sobre inovação. O Brasil está
na 73ª posição no ranking global de infraestrutura. Para nós duplicarmos os 150 bilhões de reais que nós investimos a cada ano, para que nós alcancemos a 20ª posição, a gente só vai alcançar essa posição em 2038, dobrando mais ou menos 2% do PIB que nós investimos em infraestrutura. Quando nós falamos de saneamento, e não é uma coincidência começar essa série pelo básico, pelo saneamento básico, 35 milhões de brasileiros não têm água potável. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm sequer o seu esgoto coletado, tratado. Para a água sair de um ponto A e chegar ao ponto B, 38,5%, em média nacional, são perdidos no meio do caminho, seja por furtos, falhas técnicas, operacionais, enfim, nós não conseguimos prestar esse serviço com eficiência para a população. Estamos longe de universalizar os serviços. Aí costumo dizer que o saneamento não é só o patinho feio da infraestrutura, mas também nós vivemos num mundo medieval. Vocês vão ficar surpresos, enfim, que a Marília vai falar um pouco sobre a sua startup, sobre o seu projeto, enquanto ainda boa parte do Brasil encontra por geofonia, depois ela me corrige tecnicamente, com 2 varetinhas, enfim, aquele engenheiro super bem treinado, 30 anos trabalhando na estatal, que só ele consegue escutar o vazamento. Naturalmente, hoje já existe inteligência artificial, software, algoritmos que buscam identificar com muito mais eficiência isso. Então, adicionando ao pano de fundo que a Eve muito bem construiu para a gente, como pensar, portanto, em infraestrutura que deve ser a mola propulsora da economia pós-pandemia e como que a gente aproveita a inovação para reduzir custos, aumentar a rentabilidade do negócio e, por fim, levar esse serviço essencial para a maior parte da população. E para começar esse giro, né, eu primeiro apresento aí, convido aí para que se apresente aí a Virgínia, que é uma executiva, assim como eu antes de ser sócio aqui no Felsber na área de infraestrutura, eu também, enfim, cheirei muito esgoto, já fui muita estação de tratamento e a Virgínia também tem essa experiência empírica muito interessante, trabalhando em grupos multinacionais e também aí com esse pé em inovação, e certamente ela compartilhar a sua experiência vai ser muito rico nesse sentido. Então, já passo sem delongas aí para a Virgínia. Virgínia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por que, enfim, inicialmente, para suas considerações gerais, por que investir em inovação e qual é a sua experiência em inovação? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, Rodrigo, Ive. É um prazer estar com vocês aqui, com a Marília também, né? Por que investir em inovação, né? Eu acho que existem vários motivos, né, que levam as empresas a buscarem inovação, né? Dentre eles, o mais importante é a redução do custo, né? É fazer mais com menos, é buscar alternativas para reduzir mão de obra, ser mais eficiente e também mitigar riscos, né? Eu trouxe daqui a pouco uma pequena apresentação em que a gente vai detalhar um pouquinho mais o que o mercado de saneamento, tanto a nível mundial, né, como nacional, está fazendo para inovar no Brasil, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas, o que impulsiona a inovação e o que ela traz de benefício para o setor. Eu acredito que o setor é um setor, como você comentou, muito carente, né, que necessita de muito investimento, e a gente realmente, assim, nesse momento de crise, no momento que a gente vive no saneamento, um saneamento ainda precário, né, que a gente tem só 6%, né, do saneamento sendo atendido pelo setor privado, que é o setor que mais investiu, ou seja, a gente precisa de muito recurso ainda no setor, né, para universalizar o saneamento.
a gente precisa da inovação para que a gente consiga realmente alcançar a universalização, né? Melhorar a saúde das pessoas, né? Eu vi uma foto essa semana que me chocou, né? Comentando uma pessoa de máscara dentro de uma rua alagada, né? Se protegendo do Covid, né? Como é que essa pessoa vai se proteger, visto que a água pluvial está contaminada com esgoto, está contaminada com resíduo sólido que está transmitindo o vírus para ela pela pele, né? Pelo contato que ela está tendo com aquela região contaminada. Então, o saneamento, assim, ele é importante para a saúde pública, né? Então, a gente hoje está vivendo uma epidemia, né? Vivendo o assunto do momento Covid, e a gente tem que lembrar que sem uma infraestrutura básica de saneamento, seja um resíduo, uma coleta adequada, uma destinação adequada, sem um saneamento das cidades adequado, a gente não vai ter saúde. Então, é um tema muito importante. Eu acho que eu espero que com assim o acontecimento atual a gente ganhe, né, traga holofotes para o setor e busque a inovação como uma forma da gente fazer realmente mais com menos. Eu acho que essa é a intenção, e muito bacana o evento, né, o webinar está abordando esse tema, que é um tema urgente, né? Muito obrigado, Virginia. Agora convido aí para se apresentar a Marília, que tem uma experiência muito interessante para compartilhar conosco, uma empreendedora, é CEO de uma startup, a Status4. Então, Marília, inicialmente aí conta um pouquinho como que é empreender, ter uma startup e o que vocês fazem. Legal. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Primeiramente, obrigada pelo convite aí. Muito lisonjeada de poder falar aqui com vocês um pouquinho sobre inovação, que é um tema que, obviamente, eu sou apaixonada, afinal, trabalho com isso todos os dias, né? Bom, antes de falar sobre empreender, né, só para o pessoal entender um pouquinho quem é a Status4 é uma startup de impacto que tem como objetivo trazer o entendimento, né, entender melhor os recursos naturais de forma a torná-los acessíveis a mais pessoas sustentavelmente. E hoje a gente trabalha com basicamente duas verticais, a vertical de saneamento e a vertical de gás natural. E hoje a gente vai falar da vertical de saneamento, foi onde a gente nasceu, né? Nessa vertical, a gente tem como objetivo melhorar a eficiência da distribuição de água por meio do combate a perdas, né? Eu e o Antônio, que é meu sócio, desde o início, a gente sempre sonhou em ter uma empresa que quanto melhor ela fosse, melhor ela faria. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de um geofone eletrônico, que é o aparelho que se usa tradicionalmente para achar vazamento. A gente brinca internamente que é uma espécie de estetoscópio de asfalto, né? Então, você usa para ouvir o ruído e tentar identificar se existe vazamento ou não. É claro que tem muito mais informação aí, mas tentando dizer de forma breve. E a gente viu a dificuldade que é de você achar vazamento, né? E aí, como a gente sempre quis trabalhar com alguma coisa que gerasse algum impacto positivo, né? Isso já tem aí uns 7, 8 anos já. Quando a gente olha, é bastante tempo até. A gente se apaixonou pelo tema, fomos estudar sobre água, sobre saneamento, sobre perdas, né? Eu sou administradora, o Antônio é engenheiro eletrônico, então a gente não era formado nessa área de saneamento, e eu costumo brincar que isso fez a diferença porque a gente nunca aprendeu como é que tem que pensar, então a gente acaba pensando de um jeito meio louco, e nisso a gente cria tecnologias diferentes, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Se vocês ouvirem barulhinhos de crianças, etc., eu tenho uma menina de 6 e um menino de 4 que estão aqui em casa. E por mais que a gente diga, fiquem só lá fora para a mamãe conseguir falar no silêncio, eles às vezes não obedecem muito. Então, às vezes pode ser que apareçam aqui. Eles são bem-vindos, Marília. Participação especial. Só para não assustar, né? De repente aparece. Minha mãe veio para me ajudar, mas também tá uma confusão, aquela coisa. Bom, e aí só completando, né? Essa parte de saneamento, eu acho que ela é muito apaixonante. Todo mundo que trabalha com saneamento acaba se apaixonando, e a gente vê que essa parte de inovação realmente é uma área muito carente. E a gente se provocar um pouco para discutir sobre essa questão de inovação e tal é extremamente importante. A gente, como startup, acho que a gente conseguiu já alcançar algumas coisas bem bacanas, então a gente já tem clientes bastante expressivos aí no mercado, utilizando nossa tecnologia, né? A gente tem uma tecnologia que a gente endereça as perdas reais, né? Que são 60% do volume, quando a gente fala dos 38%, 60% deles acontece por água vazando pelo cano.
E a gente tem, que daí a gente trabalha com sensor móvel para fazer varredura e achar ponto suspeito de vazamento. E a gente tem uma tecnologia de telemetria que é focada, né, endereça as perdas comerciais. Além de fazer a leitura do hidrômetro, ela endereça também essa questão de, então, inteligência artificial para entender se você tem uma fraude, se você tem algum tipo de vazamento interno do cliente, etc. E a gente vê que o mercado está sedento por inovação, né? Então, existe muita oportunidade por aí. Vai ser muito legal debater isso aí com vocês. Bom, muito bom. E para manter esse giro, Virgínia, e aí, evidentemente, depois, Marília, lhe convido aí para fazer os comentários e os complementos. Virgínia, como que a gente inova no setor de saneamento? Há uma metodologia para isso? Ou ela é somente empírica? Enfim, como que você estrutura isso e pode compartilhar conosco? Da mesma forma, na sua experiência, o que há de efetivamente novo no setor de saneamento já implementado e como que essa inovação tem ajudado para reduzir o OPEX, né, o custo de operação, e até mesmo aí aumentando a rentabilidade do negócio. Bom, Rodrigo, eu preparei assim uma pequena apresentação, em 5 minutinhos eu vou compartilhar com vocês. Joia. Bom, existem várias razões para a gente inovar no setor do saneamento, né? Quais são as razões que levam as empresas a buscarem isso, né? Primeiro, elas buscam serem mais sustentáveis, melhorar a sua gestão e sua eficiência, né? Seja sua gestão operacional, sua gestão administrativa, né? Sua engenharia, uma redução, né, na sua receita, ou um impacto na sua receita, você preservar a receita, reduzir custos, mitigar os riscos, né? Eu acho que se você não inova, né, como a Ivy falou, se você não inova, você incorre riscos aí sociais, de imagem, financeiros, né? Ganhar imagem, engajar a comunidade, né? Existem 4 pilares básicos no setor de saneamento, seja ele o pilar operacional, o pilar administrativo, financeiro e comercial. Então, as empresas têm que buscar inovação em todos os pilares, né? E há as resistências, né? Porque muitas vezes, como a Marília estava comentando, ela usa lá o geofone com inteligência artificial, ou seja, substitui o geofone com o operador, substitui vamos dizer assim, o ser humano, né? Então, de certa forma, às vezes isso cria uma resistência dentro do setor de saneamento. Eu estou perdendo postos, né, de trabalho, ou seja, então a gente tem que inovar não só buscando, né, recuperação de receita, buscando ser mais eficientes, mas também mitigando os riscos, né? Sejam os riscos sociais, de limites de financiamento, de ser mais competitivo, né? Exigência dos clientes, dos stakeholders, sejam redução de riscos, por exemplo, da energia, ser mais eficiente, né? Trabalhar com mais eficiência energética, da infraestrutura, ou seja, reduzir o desperdício de água, né? Dos fornecedores, o custo de salário, né? E sim, tudo isso com a inovação a gente consegue minimizar esses custos, né? E o risco do serviço, ou seja, né, a população cresce, os mananciais, né, a água é a mesma para todos, então as demandas urbanas crescem, as demandas por água na agricultura crescem, pelo setor industrial cresce. Como é que você está olhando, né, essa demanda de água na sua bacia e como essa falta de água, ou seja, pode influenciar o abastecimento daquela cidade que você hoje é o concessionário, enfim. Então, as regulações, a força de trabalho, né? A gente está lidando agora com um momento muito importante, que é a Covid. Então, assim, os funcionários podem adoecer e não ter gente para operacionalizar um serviço básico, né, de abastecimento de água. Enfim, então, existe uma série de soluções hoje, estão soluções que atendem hoje os 4 pilares, né? A gente já vê soluções hoje como água de reuso sendo uma realidade, automação na gestão comercial, ou seja, né, a gente tem a redução de perdas aí com soluções que usam a inteligência artificial. Existe uma série de soluções, né? O mercado realmente está inovando, então, não só no Brasil, como a nível internacional, e cada vez mais a gente vê soluções que buscam até essa economia circular, ou seja, buscam a redução, né? Ou seja, o esgoto que era antes
ia causar um possível impacto ambiental, ele pode ser usado como matéria-prima para a indústria, né? O próprio resíduo lodo pode ser usado para a agricultura, ou seja, eu posso gerar energia a partir do lodo. Então, as empresas hoje estão buscando a economia circular para reduzir os seus impactos ambientais, né? E buscando soluções que sejam financeiramente atrativas, né? E aí, como a gente estava discutindo, assim, para inovar você necessita realmente de uma estratégia, né, que traga realmente resultado, né, para a empresa, valor para o cliente e aumente a sua produtividade. Então, a gente tem que pensar realmente como fazer isso. E fazendo isso, a gente tem que criar uma metodologia, né? Essa metodologia vai trazer realmente uma visão clara de como fazer, né? Compreender realmente os seus desafios, né? E ver quais são as tecnologias que você pode utilizar, como você pode repensar os seus processos, né? Trabalhar com propostas e ver as ferramentas para você monitorar e avaliar as métricas obtidas com a inovação. Então, assim, a gente tem que desenvolver realmente uma metodologia que você gere a ideia, determine o alinhamento da ideia, dessa ideia com o seu alinhamento estratégico, avalie, né, como você vai atingir, né, esses benefícios, analise como é que você vai atingir esses benefícios, busque as ações para a implantação, né, da sua solução e você consiga medir e monitorar os seus benefícios. Existe uma série de metodologias que justamente vão te avaliar os benefícios que você vai ter, o esforço que você vai, né, realmente investir, e você criar uma matriz de avaliação, por exemplo, gravidade, urgência e tendência, analisar os inibidores, né, que podem inibir aquela inovação, ou seja, quais são os catalisadores, enfim, a gente tem que realmente, assim, pensar que, né, a inovação, ela justamente, ela tem que ser feita pensando numa estrutura, né, pensando realmente, assim, como se eu vou usar a Status 4, por exemplo, como uma alternativa para medir lá a minha detecção de perdas físicas, né? Eu tenho que avaliar como essa tecnologia me traz de benefício, ou seja, o que ela traz de vantagem, né? Qual é a vantagem competitiva dessa tecnologia e como eu avalio, crio métricas para avaliar realmente o benefício dessa inovação. Então, esse é um exemplo, assim. Outro exemplo que eu acho, né? Você pensar de forma também, assim, mais setorizada, né? A gente pensou sempre em grandes obras de saneamento, né? Por que não pensar em obras menores, em que atendam regiões, assim? A gente fez um trabalho bacana com a companhia de água grande o ano passado, pública, e a ideia era discutir um pouco esse mercado, a gestão comercial, ou seja, eu estou perdendo receita para os grandes consumidores que estão buscando fontes alternativas de água, seja água de poço, seja um biotista para me suprir lá e fazer o reuso do esgoto gerado na minha planta, às vezes fica mais barato que a tarifa da concessionária. E aí, nesse trabalho que a gente fez, assim, a gente falou para esse cliente, falando assim, olha, a gente tem que trabalhar com user experience, né? Então, a gente tinha lá o táxi, que era um monopólio, e a gente surgiu o Uber, né? E aí, a gente mudou tudo, né? A gente começou a usar o Uber porque é mais fácil, eu chamo pela internet, eu pago com cartão, enfim. Então, como transformar também essa indústria de saneamento? E a gente brincou assim, por que não criar o Uber de água de reuso? Por que não dispor uma água mais barata para aquele cliente que quer ser mais eficiente, que quer trabalhar com sustentabilidade, né? Então, eu trabalho também no mercado de real estate e, assim, a gente vê hoje que os prédios estão buscando, né, uma certificação, enfim, estão buscando ter uma rede, né, uma fonte alternativa, senão um sistema de água não potável. Por que não a concessionária de saneamento também pensar que ela pode inovar para atender esse mercado, né? Então, acho que a gente tem que pensar realmente na inovação com estruturação, que a gente consiga realmente trazer esses benefícios, pensando que a gente tem que ter uma metodologia em que a gente implante a inovação, realmente crie essa métrica, né, de avaliar os benefícios e realmente tenha sucesso, né, nesse planejamento. Então, ela tem que envolver toda a companhia, né? A gente tem que também mudar um pouco a mente das pessoas, porque há muitos anos eu trabalho dessa forma. Então, eu já tenho, porque eu não preciso, não, a inovação. Então, às vezes, a inovação causa também medo. Então, se a empresa não tiver um alinhamento estratégico, se o CEO, vamos falar assim, da companhia, não entender que faz parte dele, né, como a mola propulsora para a inovação, a gente não vai ter sucesso, né? Então, acho que a inovação tem que vir, assim, realmente, né, em todos os níveis da empresa, ou seja, ter a direção estratégica olhando a inovação como algo importante para a sua sobrevivência e todos da corporação trabalhando junto para que ela dê certo. Acho que esse é a forma correta da gente inovar com sucesso. Muito bom, Virgínia. Eu queria já na sequência ouvir a Marília e, por fim, Eve, faz aquele fechamento
né? Só você sabe fazer para a gente passar para um outro tema. Desculpa, eu não entendi. Eu posso falar ou a Eve vai falar? É para você comentar. Não, você primeiro, Marília. Beleza, eu posso Comenta a comentar. Marília e depois Tá a Eve ótimo. faz um fechamento da ideia. Ótimo. Perdida, desculpe. Não, o que eu ia dizer, assim, eu concordo com tudo que a Virgínia falou, a inovação é extremamente importante, mas acho que existe um desafio que eu sinto nos nossos clientes, ou mesmo nos clientes que a gente fez piloto, né? Eu tenho clientes que já são habituês, né? Já estão com a gente com contratos anuais, sendo até renovados, e clientes que fizeram alguns pilotos. A parte de sistematização dos dados, né? Porque para você saber o que você quer inovar, você tem que saber aonde você está. E a gente percebe que muitas vezes, por N razões, porque é uma empresa muito antiga, porque os sistemas não estão atualizados, ou porque as pessoas não têm costume de coletar dado, fica difícil da gente trazer um teste de uma inovação, ou mesmo saber o que a gente está querendo inovar, porque você não tem aqueles dados ali coletados. Não precisa, às vezes, ser muito grande o histórico, né? É só ter o costume de coletar alguma coisa para você ter ideia do que está acontecendo. Eu acho que esse eu falaria quando a gente pergunta assim da metodologia e tal, antes da gente entrar até na questão de como fazer a inovação, tem essa lição de casa, de dar uma arrumada na casa. E às vezes não precisa ser uma arrumada, eu preciso contratar o melhor sistema XPTO, que é maravilhoso, que tem todas as informações. Não, às vezes uma própria planilha de Excel, no caso da gente que trabalha com perdas, se tivesse uma planilha em Excel falando quantos vazamentos encontrou naquele dia, ou qual era a pressão da rede, ou qual era a mínima noturna naquela região e etc. Excelzão, né? Planilha de dados, a gente já consegue dali extrair muita coisa até para comparar as tecnologias, senão fica muito difícil você saber se você está inovando mesmo ou se você está fazendo um negócio que é tipo em vez de greenwash, que o pessoal chama, né, um innovation wash. Então você faz uma coisa que tem cara de inovação, mas na verdade não te fez diferença alguma, né? Muito legal, Marília e Virgínia. Eu acho que é um gancho bom para a nossa próxima pergunta, porque é isso, a gente está falando nesse primeiro momento de inovação, olhando para dentro, né? E eu costumo dizer intraempreendedorismo, né? Dar um poder para vários departamentos conhecerem essas metodologias novas de inovação e procurarem novas formas de resolver os mesmos problemas, né? Então, mas isso olhando para dentro e com o time interno. Passando para a nossa próxima pergunta, uma outra forma de fazer inovação é olhando para fora, né, para os stakeholders, que é o que eu comentei da inovação aberta, né? E aí falando com o cliente, a Virgínia falou, né, UX, User Experience, testando produtos e pegando feedback do cliente, conversando com o fornecedor, mas também conversando com parceiros, né? E algumas desses parceiros são as startups, isso tem se feito muito no mercado, é muito comum esse tipo de inovação, especialmente lá fora, nos Estados Unidos, mas no Brasil vem se tornando cada vez mais comum em alguns setores. No setor de saneamento, nós vimos algumas iniciativas nos últimos 2 anos, né, Marília? Eu acho, Virgínia, acho que foram nos últimos 2 anos, algumas iniciativas de inovação aberta. Então, por exemplo, o Igualab, da Igual Saneamento, e eu vou pedir para vocês comentarem um pouco essa iniciativa. O PitchGov, Pitch Sabesp, né? Na verdade, o pessoal que criou o Pitch Sabesp era o pessoal que criou o PitchGov aqui no estado de São Paulo, né? O Pitch Sabesp e algumas iniciativas também de fomento do Banco Mundial, em parceria com algumas empresas, fazendo essa aproximação de inovadores, empresas de tecnologias, startups com o setor de saneamento, né? Então, o setor propõe questões, problemas nas mais diversas áreas, como a Virgínia falou, né, nas 4 áreas que você apresentou. Quais são os meus problemas? E esses terceiros, né, stakeholders, participam procurando formas de resolver esses problemas. Eu queria perguntar para vocês, e acho que Marília, você pode falar um pouco da sua experiência como startup participando desse programa de inovação, né? Como esses programas se organizaram, qual é a vantagem que você vê tanto para a empresa de ter acesso a vocês que estão inovando no setor, como você falou, você não entendia do setor, então você talvez consiga enxergar coisas que quem está lá está vendo de uma forma viciada já, eventualmente, né, e vocês trazem um novo olhar. Quais são as vantagens para essas empresas, para vocês também de terem a chance de participar de um programa de inovação aberta e, eventualmente, quais seriam as
as recomendações para aprimoramento desse tipo de programa, porque eu imagino que aqui a gente tenha outras empresas que têm intenção, né, também de fazer esse intraempreendedorismo, essa inovação aberta, e gostariam de entender, né, como foi esse programa, os programas que você participou e aquilo que você acha que foi bacana para vocês e que poderia ainda ser aprimorado. E, Virgínia, o que você conhece também do setor, que eu sei que você participou também de programas com BID, pela sua empresa, enfim. Vamos falar um pouquinho, acho que, sobre esse assunto, que é com forma bem prática, né, de tratar de programas no setor de saneamento. Ah, legal. Bom, a gente participou, vamos dizer que a Eve levantou, né, dois, vamos dizer, formatos principais, né? Você tem desde uma competição, como foi o Pitch Sabesp ou o Igualab, em que eles colocam, as empresas colocam alguns desafios e as startups põem quais são as soluções que elas enxergam para aqueles desafios, e a gente faz uma competição, e daí ganha troféu, tira foto, e no fim ganha a principal coisa, que é a mais legal, que é um contrato com a empresa de saneamento, que é o que interessa, né? Troféu a gente gosta, mas o que interessa é cheque no mão, né? E tem o outro perfil em que você tem, como foi o caso, a gente participou de um processo junto com o BID, por exemplo, em que ele financiou um piloto junto a uma empresa de saneamento, e aí a gente conseguiu mostrar para a equipe, e a ideia do BID é, inclusive, usar esse case para divulgar para outras empresas, mostrando que aquela inovação, ela traz algum resultado, né, traz resultado e que ela é interessante. Eu gostei, a gente gostou muito de participar dos dois processos, assim, os dois processos. O que é mais legal quando você é uma startup, independente se você já é do mercado ou não, você tem a oportunidade de falar com quem manda, né? Que é muito difícil você, tirando se você foi uma pessoa que trabalhou muito tempo nessa área, que não era o nosso caso. Eu não conhecia, por exemplo, o Gustavo, que é o CEO do Iguá, né? Mas quando a gente foi participar do pitch, ele era uma das pessoas que estava lá como jurados. Então, eu tive a oportunidade de conversar com ele, de perguntar e fazer teste. E a gente, como startup, você tem que ser muito esperto, porque você tem que aproveitar qualquer oportunidade. Teve uma oportunidade que o Rodrigo me convidou para participar de um evento da Felsberg falando de saneamento, etc. Eu saí com o meu calhamaço de cartões e saí espalhando para todo mundo, fazendo contato, falando com o LinkedIn. Você tem que ter esse jogo de cintura. E esses momentos, ainda que você não seja um ganhador, né, mas participar desses processos são processos muito ricos para a gente, inclusive, testar o mercado, testar um pouco o fit do negócio. Às vezes você acha que você está indo para o caminho certo, e quando você participa desses processos de inovação aberta, você tem um recado do tipo, ó, isso aqui está fazendo sentido ou não, o que você está falando não faz sentido para a gente. Então, isso é bem legal. Mas existe um cuidado que precisa ser tomado, eu acho, nesses processos, para que eles sejam realmente bem utilizados, né? Primeiro, quando você está falando de lidar com startup, você tem que saber que você está falando com uma startup, você não está falando com a Microsoft, sei lá, só para ter um nome de uma empresa gigantesca, né? Então, não adianta você esperar, por exemplo, e isso não aconteceu com a gente, mas é importante salientar, não dá para você esperar, por exemplo, que essa startup tenha, sei lá, um código de ética redigido e assinado por todo mundo e pelo conselho, tipo, a gente nem tem conselho, né? E etc. Não, você tem que saber com quem você está lidando. E a gente não vai conseguir, às vezes, trazer algumas certidões ou alguns tipos de certificados que o pessoal pede. Eu preciso de um atestado de que você trabalhou em pelo menos 7 projetos iguais a esse. Você fala, não, meu filho, você não entendeu, né? Eu fiz o meu piloto no laboratório e estou vindo aqui mostrar para você. Esse é o meu primeiro, né? Depois você me dá esse papel para poder apresentar para você. Então, você tem esse desafio aí que se a empresa não entender exatamente o que está acontecendo, né, pode desalinhar. E outra questão que nós, startups, temos que fazer esse esforço, e é um esforço conjunto, na verdade, o quanto que aquela solução ela é um fit 100% só para aquela empresa, e o quanto ela tem um fit de mercado, né? Porque às vezes você pode participar de um programa de inovação aberta, você consegue desenvolver um produto que é fantástico para o cliente, mas é para aquele cliente, ponto. E aí você não consegue mais vender no mercado. E aí, para a startup, isso pode ser uma coisa complicada. E se você tem como uma missão de desenvolver o setor, né? O Igualab, por exemplo, se coloca muito nesse sentido, de que eles querem ajudar no desenvolvimento de inovação do setor. Então, eles têm essa visão do tipo, olha, o que serve para a maior parte de empresa. Quer dizer que eles não querem uma customização? Não, mas isso tem que ficar claro de que isso aqui, essa partezinha do projeto é uma parte muito característica dessa empresa e não das outras, né?
Então, podem ser programas que são fantásticos para a gente, de aprendizado e tal, mas se não forem bem pensados, existe uma parte assim de prancheta, todo mundo sempre fala, né, que a criação é 99% de suor e 1% de brilhantismo, né? Você criar um programa desse é mais ou menos a mesma coisa. Então, quais são as métricas? Como você vai medir? Né? Já teve vezes da gente participar de alguns programas que você não sabia exatamente o que esperavam de você. Então, você começava a trabalhar, ia fazendo o projeto, e daí depois você descobria que o cara esperava uma outra coisa, mas o que eu achava que você queria era isso. E então, você pode ter uma dissonância que acaba atrapalhando um pouco essa sinergia, que é muito legal e que é onde eu acho que faz realmente surgir, porque não adianta. Esses dias eu estava conversando com um potencial cliente, só tentando ser resumida. Eu gosto muito de falar, então se eu precisar cortar, vocês cortam o meu som e eu fico quieta, tá? Mas eu estava conversando com um cliente e ele estava comentando que ele estava conversando com uma empresa de saneamento aqui do Brasil e que essa empresa de saneamento estava tentando desenvolver o próprio dispositivo de comunicação IoT, que é uma coisa que a gente já tem feito, né? A gente hoje está com 35 mil peças com a Comgás fazendo comunicação e leitura remota de gás. Então, para a gente é arroz com feijão. Mas o cara batendo a cabeça. Poxa, tanto é que ele foi pedir ajuda, né? Ele falou, poxa, acho que não é por aí, porque realmente é cada um dentro do seu quadrado. Então, você tem empresas que estão se especializando em determinados assuntos e nesse momento de inovação aberta, você traz essas empresas para junto e você consegue desenvolver soluções que são específicas para o seu negócio e você não precisa se preocupar se aquele negócio está mandando para a nuvem ou se não está mandando para a nuvem. O que interessa é que chegou o dado, né? Então, acho que vai por aí, assim, um pouco esse engrandecimento dessa coletividade aí de ideias. Você está muda, Eve? Tá, se você puder comentar pelo lado da empresa, né? O que você entende, tendo do lado da empresa, de criar esse tipo de programa, interagir, colaborar de uma forma diversa com vários stakeholders? Bom, eu acho que a inovação, assim, hoje virou algo essencial nas empresas, né? Sejam elas públicas ou privadas de saneamento, né? Eu tive um prazer enorme ano passado de participar em Washington, no final do ano, no Dia da Inovação, um evento que o BID organizou, em que vieram, né, eles promoveram mais ou menos o pitch que foi feito na Sabesp em outros países aqui na América Latina, e vieram vários representantes de várias empresas, inclusive a Marília também estava lá, trazendo soluções, né, e mostrando como realmente essas soluções, né, de inovação trazem aí, né, benefícios para a sociedade. Ou seja, a gente viu exemplos de pessoas, por exemplo, acho que na Argentina, trazendo soluções assim de coagulantes, por exemplo, usando matéria-prima encontrado com plantas, por exemplo, para tratar água, ou seja, e eram jovens trabalhando com essa inovação, buscando usar, por exemplo, soluções, a gente está falando, né, na América Latina, né, uma região muito pobre, em que também não se tem infraestrutura de saneamento, buscando soluções de banheiro seco, ou seja, retomando ações até antigas, mas trazendo soluções para áreas rurais, para áreas pobres, ou seja, ajudando também a viabilizar, né, o saneamento, a infraestrutura, a higiene mínima naquelas regiões. Então, a inovação ela deve acontecer, né, eu acho que em todas as esferas, né, em empresas já públicas que atendam, né, como a região metropolitana de São Paulo, como o PIT Sabesp, né, como Igualeb, a empresa privada que busca a inovação, mas também a gente deve pensar como um todo, né, que a gente está realmente numa região pobre, que a gente precisa também inovar, né, nas regiões periféricas, nas regiões que não têm infraestrutura, né. Um outro exemplo também, que também acho que por meio do Banco Interamericano, foi uma engenheira formada na Bahia, por exemplo, que criou uma caixa, né, de aço, ou seja, para fazer a desinfecção da água de chuva, né, das cisternas das regiões semiáridas do Brasil, que usam água de chuva, por exemplo, como para fins potáveis. E essa engenheira criou uma caixinha que usa, né, a desinfecção da luz ultravioleta para desinfetar a água e promover uma água de qualidade para a população. Então, eu acho que a inovação ela é muito benéfica, ela deve ser feita em todas as esferas de saneamento, né? A ABS, tem lá o startup também, a ABS, tem a One Evolution também, que busca fomentar principalmente nos jovens, né, a inovação, e eu acho que realmente esses programas trazem, né, luz a essa, vamos falar assim, a essa
necessidade que o setor tem, né? Então, eu acho bacana escutar um pouco aí a Marília, eu conheço bastante o produto dela, eu sei das dificuldades que, como empresária, ela tem para difundir. Por quê? Porque existe, por exemplo, padronização para gestão de perdas, existe metodologia, por exemplo, a BEND, né? Então, tem um técnico que tem que ser formado para estar lá medindo, auscultando, ou seja, houve um treinamento para isso. Então, você trazer uma solução que ela é disruptiva para aquela atividade que já é consolidada é um desafio. Então, a gente tem que realmente equilibrar, né? Como é que a gente vai inovar e a gente vai garantir que esse serviço seja feito com a mesma qualidade e consiga atingir os mesmos objetivos, né? Eu acho que, assim, aí essa questão do plano de inovação, da metodologia que você vai criar e implantar para você realmente avaliar os benefícios dessa inovação. Então, eu acho muito bacana, eu acho que a gente tem que ter mais pitches como esse, que as empresas, tanto públicas como privadas, e os bancos de fomento, exemplo do BID, do Banco Mundial, trabalhem nisso, né? Marília, se você, então, só para contar um pouco da experiência, né? Eu sei que você teve contratações via programas de inovação aberta, mas e as contratações que foram fora desses programas? Ou seja, enfim, encontrar a empresa, mostrar o que você está fazendo, passar pelo processo de compra, testar, vender, faturar. O que pode ser feito nesse processo, pensando do ponto de vista da empresa, né? Aprimorando o processo da empresa para conversar com você e testar seu produto. A gente sabe que tem uma série de dificuldades lá da empresa, mas você já vivenciou isso algumas vezes. Então, como é que esse processo é um pouco mais simples? Você não precisando construir um programa de inovação aberto, um desafio e etc., né? Mas querendo conversar com você. O que a empresa pode fazer para transformar essa relação, né, em algo comercialmente útil e viável para os dois mais rápido? Eu acho que é bom, eu vou separar a conversa em dois grupos, porque a complexidade de contratação é um pouco diferente quando você fala de empresas privadas, quando você fala de empresas públicas, né? Na empresa privada, ainda que seja um processo longo, árduo, né? Geralmente ele acaba sendo um pouquinho mais dinâmico, por questões de, se o cara gostou de você, ele compra de você, ele não precisa fazer uma licitação ou fazer um contrato por inexigibilidade, né? Então, falando primeiro da privada, que é mais simples, né? Acho que a grande questão é você ter, se você tem na corporação um direcionamento de que é interesse da empresa que você faça desenvolvimento de inovação, que você não precisa ter o programa de inovação aberta. As pessoas sabem que a empresa quer ter inovação. Então, quando eu bato na porta dessas pessoas, né, desses profissionais, e como é que eu bato na porta deles? Eu vou no LinkedIn, acho ele, caço, mando uma mensaginha, pergunto para o Rodrigo se ele pode me apresentar uma pessoa, vou atrás dos eventos, né? Então eu brinco que eu era meio rata de evento, assim, né? Então na época que os eventos eram presenciais, tinha evento teve um evento que eu fui da Bend, da Abis, que foi até engraçado, porque eu levei o meu sensor móvel na bolsa. Aí eu ia falando com as pessoas, elas ficavam interessadas, eu tirava o sensor assim, e é um troço enorme, né? E eu tirava aquele negócio, as pessoas até se surpreendiam. Eu falei, não posso perder a venda. É assim que funciona, esse cara, veja. Então você tem que ser meio doido, assim, no sentido de tentar achar formas de você conseguir se apresentar, porque eu não tenho no meu crachá uma marca super conhecida. Agora a gente até está sendo conhecido, né? Mas para construir essa marca foi uma luta. E aí, vindo para a esfera pública, que é uma esfera que eu diria, como a gente quer gerar impacto, e quando você olha para o mercado, você tem aí 94% das empresas como empresas públicas, então eu preciso trabalhar com eles, eu quero trabalhar com as empresas públicas, aí você tem um desafio que é a parte de venda, né? Muitas vezes a inovação, nem sempre ela tem um concorrente direto, claro, né? Então, você fala assim, eu vou vender uma cadeira. Então, a cadeira de escritório, você consegue enxergar várias cadeiras de escritório que têm suas diferenças, mas você enxerga que elas são dentro da mesma classe. Agora, você vai falar de inteligência artificial. Como é que você vai comprar uma inteligência artificial? Vai ser por preço? Poxa, não necessariamente a inteligência artificial mais barata é aquela que vai te entregar um melhor resultado. O que essa inteligência artificial te entrega? Ela te entrega uma análise A, uma análise B? Eu entrego para você os hidrômetros que estão fora da especificação, então você está tendo algum tipo de perda de leitura? Não, eu entrego para você
sei lá, qual é o clima e como isso influencia na demanda de água? Não sei, tem vários tipos, né? E aí, quando você vai fazer a venda para a empresa pública, a gente, pelo menos na Status, invariavelmente a gente tem caído, né? A gente tem 2 produtos, né? Mas o produto que até a Virgínia conheceu com mais profundidade, que é o sensor móvel, a gente caía numa esfera de inexigibilidade e ela é uma forma de contratação um pouco complicada para o gestor público, porque ele responde na pessoa física por qualquer improbidade administrativa, e aí, naquela dúvida se aquele contrato está sendo feito do jeito certo ou não, porque pode ter algum detalhe que escapou, não porque o cara quisesse fazer alguma coisa errada, né? A pessoa quisesse fazer alguma coisa errada. Então, acaba que isso trava a nossa contratação e você acaba fazendo pilotos pequenos e fica um pouco limitado, né? No outro produto, que é um sensor fixo de telemetria, a gente já tem aí alguns concorrentes. A única coisa é que, assim, a gente quer oferecer algo a mais em relação ao que a concorrência entrega, né? Porque a inteligência artificial e tal, a forma como a gente vem fazendo é uma forma um pouco diferente. Mas você precisa se balizar junto com o pessoal se você quiser entrar numa licitação. Então, acho que esses são vou dizer, separando um pouquinho os dois cenários, né? Então, você tem esse cenário de que se a empresa não está ligada na inovação, às vezes é mais difícil de você conseguir ir lá e oferecer uma coisa, justamente porque você tem um medo de substituição de mão de obra, ou um medo de que se aquilo não der certo, vai pegar mal para mim, porque eu que trouxe esse troço aí doido. E aí teve um cliente meu que falou, achei muito engraçado, ele dizendo: Marília, a gente já tentou de tudo para reduzir perdas. Então vamos tentar status também. Eu pensei assim, nossa, até chamou mãe de santo, né? Já fez lá uma reza braba, nem isso deu. Então vamos chamar status, né? Se nem reza deu. Então você vê que então tem todas essas questões aí que a gente precisa lidar no dia a dia. Eu já estou começando a aprender um pouquinho como é cada um, né? Mas confesso que é bastante difícil. Às vezes meus investidores, né? A gente tem investidor anjo, a gente está entrando agora com um fundo de investimento. Eles chegam para mim e falam: Marília, ó, vamos fazer um plano estratégico, não sei o que tem. E daí, em 3, 4 meses a gente está vendendo bem mais. Eu falo: meu filho, não, aqui é parto de mula. Então, assim, a gente, com muita sorte, em 5 meses, se for, assim, super redondo, a gente consegue a contratação. Mas a média é 9 meses. Então, como é que tá a sua esposa? Pede para ela engravidar. Quando nascer o baby, sai o contrato. Então, são coisas aí que a gente tem que aprender a lidar. E são as dificuldades, né? Startup tem caixa curto. Então, você tem que saber como é que você vai fazer para aguentar 9 meses, né? Marília, eu vou querer ouvir depois aí um debate aí entre você e a Eve para falar mais sobre investidor anjo. Para mim, de anjo não tem nada, mas antes de passar para essa pauta, Lúcifer naturalmente eles também é querem. anjo. Oi? Lúcifer também é anjo. Pois é verdade. Mas, enfim, todos os anjos querem retorno dos seus investimentos, não é verdade? Mas antes de passar para essa pauta, que a Eve vai explorar muito bem contigo, eu queria ouvir a Virgínia. Virgínia, na sua experiência aí, trabalhando aí em grandes grupos aí, a minha visão particular é que nós não estamos aproveitando os incentivos para investir em inovação, né? Então, nesse contexto, qual que é a sua sensibilidade no que é investido em P&D, no setor de saneamento? Se as empresas, se as concessionárias, especialmente, utilizam os incentivos fiscais, aí a gente antes falou da Lei do Bem, também falou da MP 868 de 2018. Enfim, queria te ouvir um pouco mais das dificuldades, né? A gente já está muito claro para a gente que a inovação é fundamental e, sobretudo, nesse momento de crise. Mas quais as dificuldades efetivas aí, empíricas, para que o setor possa investir de maneira mais expressiva? Eu acho que o desafio da inovação, Rodrigo, está em todas as indústrias, né? E na indústria da água, ela não está muito diferente das outras, né? Eu acho que as empresas, assim, buscam investir, mas principalmente as privadas, em torno de 3 a 5%, né, do seu lucro, né? Reinvestir, pelo menos, em inovação, né? Tem empresas, por exemplo,
que investem um pouco mais, né? A Acciona, a empresa a qual eu apoio, ela investe bastante em P&D e a engenharia, por exemplo, de P&D assim, é o diferencial competitivo dessa empresa nas suas licitações. Então, ela quer investir em tecnologias, inteligência artificial, para você fazer a medição, por exemplo, dos parâmetros de entrada, da qualidade de água do mar, por exemplo, numa planta de dessalinização, buscando a redução do OPEX, buscando otimizar o seu custo de operação, né? Cada economia que você faz te traz uma vantagem competitiva na ponta, né, do custo da água tratada. Então, eu enxergo muito essa busca, não só para os projetos, a gente vê muito assim, investimento também em BIM, investimento em modelagens, investimento muito em tecnologia, para justamente engenheirar, né, e fazer projetos e fazer investimentos de formas mais otimizadas, né? A gente enxerga agora uma vantagem competitiva, né, que a gente até fez o nosso evento ano passado, sobre a Lei 13.303, que, né, promove a contratação integrada, que eu acho que é uma contratação que beneficia muito o setor público e é uma inovação na forma de contratação, né? Se a gente pensar a inovação que houve aí mais ou menos em 2017 e que a gente está vendo agora a licitação da Sabesp, né, da URQ agora que foi feita para descontaminação do Rio Pinheiros, o uso dessa lei, né, para trazer competitividade para o setor, para trazer o quê? Eu quero inovar, eu quero que as empresas busquem a sua melhor forma, a sua melhor Contratos de experiência. eficiência, né, Virgínia? Exatamente, buscando prover eficiência, ou seja, a 8666, ela limitava as empresas, né, na inovação. Às vezes eu tinha um projeto básico, eu licitava esse projeto, eu tinha que entregar aquela obra. Eu visitei já alguns clientes, assim, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, por exemplo, que eles tinham construído uma ET, não era a ET ideal para a operação, mas já tinham 2 projetos já semelhantes àquela ET que já estava construída, que não estava operando, por exemplo, conforme os objetivos da companhia, mas que eles estavam tendo que contratar essa mesma obra, porque a 8666 não permitia mudanças no projeto. Então, não permitia a inovação. Então, a engenharia, ou seja, você investir em P&D, investir em melhorias, né, na sua engenharia também, em redução de OPEX, em usar sensor, inteligência artificial, modelagem, ou seja, né, você acompanhar, por exemplo, uma obra passo a passo, né, em tempo real, tomando decisões rápidas, ou seja, tudo isso otimiza o custo, né, do investimento e otimiza o custo de operação. Então, eu vejo muito que hoje, a 1333 é uma forma de inovação, é uma forma que permite, vamos falar assim, pelo menos que os novos projetos, né, no setor principalmente público, permitam as empresas assim buscarem, que trabalham nesse setor, buscarem investir em P&D, buscarem ter uma equipe forte de engenharia, buscarem tecnologia, buscarem ações, né, buscarem realmente essa inovação para colherem, realmente terem preços melhores, terem vantagem competitiva nas licitações. Então, eu enxergo que agora o setor começa público, que é como 94% do mercado ainda é público, eu acho que ele instiga o privado, que oferece serviços a esse setor, a buscar realmente investir um pouco mais em tecnologia, né? Por outro lado, eu vejo que ainda os investimentos são baixos, apesar da MP 868 de 2018, a MP recente, apesar também da Lei do Bem, que é uma lei já um pouco mais antiga, já existia há algum tempo, eu vejo que as empresas ainda não se utilizam desse recurso para obter os benefícios fiscais e realmente investirem mais em saneamento. Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais investimento na parte de inovação e em saneamento, a gente precisa com que as empresas entendam mais, né, que a gente possa ter mais webinars como esse, que a gente entenda mais o funcionamento da lei e que elas possam realmente utilizar desse benefício para elas investirem em inovação. Eu acho que o setor é carente e precisa realmente de mais investimentos, né? E eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para processos que buscam eficiência, que buscam melhorar a produtividade, que buscam trazer valor para o cliente, para os stakeholders, para a sociedade. Então, eu acho que realmente a gente tem que caminhar e buscar esses incentivos que promovam realmente a inovação. Vi contigo, hein? Excelente, Virginia. Acho que a gente faz essa conexão com o próximo tema também, porque a gente está falando, né, inovação, a inovação tradicional, que é o P&D, aí você me dizendo que talvez, né, o que seria o tradicional já não se investe tanto quanto se deveria, né? Aí tem a nova forma de inovar, que seria essa inovação aberta, e aí a Marília, né, tratou um pouquinho de como é que funciona o programa de inovação aberta, funcionou no setor de saneamento, algumas iniciativas, né? O Alab, o Pitch Sabesp, o BID,
Mas existe uma outra forma também, que seria um pouquinho além, dentro ainda de inovação aberta, que é uma vez as empresas se conectando, né, com esses outros stakeholders, e aqui falando bastante de startup, muitas vezes elas vão além da contratação, né? Elas encontram verdadeiros parceiros para continuar essa atividade, inclusive criando um produto novo e vendendo para concorrente, vendendo para terceiros, tá? E aí acaba virando um namoro e muitas vezes, né, um casamento, uma empresa sendo adquirida pela outra, às vezes uma participação só minoritária, que isso acontece bastante, a gente chama no mercado de Corporate Venture Capital. Eu desconheço iniciativas como essa no setor de saneamento, eu sei que existia uma alternativa de investimento da Topiguá, mas não sei se acabou acontecendo. Mas existe, enfim, no mercado brasileiro tem aumentado cada vez mais, né, as empresas criando fundos de investimento para investir em negócios inovadores, né, que passam por esses programas de inovação aberta ou muitas vezes são encontrados mesmo no mercado, passam por um processo de screening de investimento. E aí o que eu queria perguntar para a Marília esse mercado de investimento, né, em inovação, em negócios inovadores, de startups, tem os seus investidores tradicionais, como você falou, investidor anjo, a aceleradora, que eu sei que vocês tiveram também uma aceleradora, tem esses fundos de investimentos tradicionais, que investiram nesses grandes unicórnios brasileiros, que a gente conhece, que normalmente são negócios B2C, muitas fintechs, né, não necessariamente negócios de infraestrutura. Existem os fundos que têm recursos de fomento, FINEP, BNDES, e aí esses talvez um pouco mais tendentes a investir em negócios não de infraestrutura, mas enfim, que acabam tendo uma conexão com esse setor. Marília, compartilha aqui com a gente como foi essa trajetória, né, de investimento num setor tão diferente como o de infraestrutura e ainda no começo com um produto de saneamento. E aí que também é muito uma provocação para todos nós, porque como grandes empresas têm visto, né, como uma oportunidade, né, de abrir novos mercados, criar uma nova linha de negócios, criar nova linha de receitas, inovar para dentro, mas também, eventualmente, numa venda de um ativo como esse, ainda ganhar muito dinheiro, né, porque se investe para ter uma participação minoritária e, num futuro, receber muitas vezes aquele valor. Óbvio que de 10... 9, 8 não funcionam, né? Então tem que ter uma diversificação e etc. Mas as empresas estão pensando e começando a olhar para isso. O setor de infraestrutura ainda tem uma iniciativa ou outra a depender de outras verticais, né? Uma provocação para a gente. É um setor que merece olhar para isso também, merece olhar para as iniciativas que estão acontecendo ao redor, né? Para as startups que estão criando soluções, eventualmente os próprios executivos dessas empresas que podem ser investidores anjos, excelentes mentores para esses negócios. Pode ser uma oportunidade interessante deles entrarem para o mundo de investimento anjo. Uma provocação para todos nós mesmo, para pensar como isso pode agregar para se fazer inovação no setor de saneamento. Legal, obrigada, Eve. Essa parte de investidor, esses dias eu estava conversando com o Antônio, eu falei, cara, seria tão mais fácil se a gente tivesse feito uma startup by the book, assim, né? Porque, poxa, a gente trabalha com IoT, então eu estou falando de hardware, eu falo de inteligência artificial, que as pessoas às vezes não entendem, acham que é bruxaria, mas tem uma matemática gigantesca lá atrás. Eu estou falando de saneamento, nossa, vocês são loucos, né? Quantas vezes eu já não ouvi gente dizendo que nunca daria certo a minha startup porque eu estou lidando com área pública e se eu não tivesse disposta a me sujar, eu não daria certo. E a gente está conseguindo provar para a galera, graças a Deus, estou provando que não é bem assim, não. A gente consegue fazer bastante coisa. E acho que esse é o grande desafio que tem quando você cria uma solução, ou qualquer empresa, né, na verdade, dentro da área de saneamento ou dentro de uma área como essa que a gente está trabalhando. É uma área apaixonante, é uma área gigantesca, né? Porque se você for ver, no Brasil eu tenho 50 milhões de hidrômetros, então você tem 50 milhões de clientes. Ela é uma oportunidade enorme, mas muitas vezes os investidores, vamos dizer que todo mundo conhece, né? Você, quando fala de fundo de investimento de startup, sempre tem aqueles nomes que vêm na cabeça e tal. Geralmente eles estão acostumados com outro tipo de startup. E era uma das coisas que eu conversava com o Antônio quando a gente começou a fazer a nossa rodada, buscando fundos de investimento que pudessem ter interesse em trabalhar com a Status, era onde a gente vai encontrar um fundo que não tenha medo
de trabalhar numa coisa que seja de saneamento, que não tenha medo de hardware, né? Porque a gente brinca que se você vai ter, sei lá, um sistema de ERP, né? E você viu que tem um bug no seu sistema e você já tem 5.000 clientes usando, você vai na internet, corrige o bug, dá um enter e automaticamente está todo mundo atualizado. Agora, se eu pego um bug num hardware e eu tenho 5.000 dispositivos no campo, eu não posso pegar e sair correndo e, oi, tudo bem, posso abrir aqui? Só tenho que resolver uma coisinha de uma solda, né? Trocar um resistor que está aqui dentro, não tem como você fazer isso. Então, realmente acaba sendo um investimento que muitas vezes é visto com investimento de maior risco. E ainda dentro de uma área de trabalho de empresa pública, né? Que, como eu comentei, que tem essas questões aí de contratação. Por outro lado, é uma área que, justamente por conta de tudo isso, né, é onde eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre olho o copo meio cheio, do limão uma limonada, sempre fui muito assim. E você pode olhar desse lado, então, olhando por esse lado, Marília fecha status e vai vender coco na Bahia, sei lá, fazer outra coisa da vida, mas a gente olha pelo outro lado, porque justamente por conta de toda essa dificuldade tem muito menos competição, né? Então você tem menos empresas. Existem empresas gigantescas, sim, que fazem inovação, que estão fazendo coisas bem bacanas, mas que elas não são ágeis como é uma startup, né? A startup geralmente ela surpreende justamente porque a gente consegue pivotar muito rapidamente, como a gente é muito leve, né? Uma empresa que tem poucas pessoas, tem pouco custo, não tem uma marca gigantesca por trás que está com medo de se queimar, eventualmente por um produto muito diferente, e daí pode pegar mal no mercado. A gente é a única marca que eu tenho, mas também ninguém me conhece muito, então a gente tem mais, acaba sendo um pouco mais flexível. Então você consegue muitas vezes coisas que são impressionantes, né? Hoje a Status, se você for olhar das 4 principais empresas de saneamento do Brasil privadas, 3 já são nossos clientes, né? E uma delas, inclusive, uma fez contrato de 2 anos e meio e a outra já renovou o contrato agora no começo do ano. Então, assim, é possível. E isso fez com que as empresas, os VCs, né, os fundos de investimento, que já estão mais acostumados, às vezes é um fundo de investimento que tem uma pegada para IoT ou para inteligência artificial e tal, então já tem esse preconceito de que você está falando de hardware, eu não sei o que você está falando, ou inteligência artificial, não sei o que é isso, já começaram a olhar e falar, não, peraí, acho que aí tem coisa. E mais uma questão que é bastante interessante. Saneamento, é claro que existem, quer dizer, essa é a minha visão. A Virgínia vai poder falar muito melhor, mas saneamento, se você for ver, o básico, assim, é meio igual para todo mundo, né? Você tem, assim, os seus outliers, sei lá, o Japão com um encanamento de aço inoxidável, que no Brasil a gente sabe que acho que não ia rolar, né? Mas, via de regra, é tirar a água de um lugar e levar a água até outra casa através de um cano, não tem muita coisa diferente disso. Então, as tecnologias que você consegue desenvolver para o Brasil, muitas vezes elas funcionam também para muitos outros países, né? Você pode falar, talvez para tecnologia, para uma Alemanha que que está num momento tecnológico um pouco diferente do país, a gente precisa fazer algumas adaptações, mas de certa forma as oportunidades estão aí e geralmente os fundos olham com bons olhos, né? A gente brinca na Status, a gente brinca bastante, né? Eu falei bastante essa frase, mas tudo bem. A gente costuma dizer na Status que a Status For é uma startup que por enquanto é uma multinacional que por enquanto só atende no Brasil. Né? Por quê? Porque a nossa tecnologia ela pode ser utilizada e tanto é que a gente tem gente conversando com a gente, Marrocos, Indonésia, Índia, Portugal, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai. Então, assim, tem gente de todos os cantos vindo falar com a gente por conta da tecnologia que a gente tem. Isso quer dizer que se o investidor tiver coragem de experimentar um universo que parece ser um universo muito tradicional, mas é um universo que está acordando, e acho que agora, eu não querendo dar spoiler, mas a gente está passando por um momento em que o saneamento está sendo despertado no mundo inteiro, porque ele é muito importante nesse momento de Covid, né? São oportunidades bastante interessantes aí de investimento para o pessoal. Muito bom. Virgínia, eu não sei se você está
acostumada com esse mundo de investimento e etc., mas eu tenho visto muitos executivos de empresas tradicionais cada vez mais interessados também em entender como eu posso fazer uma mentoria para uma startup, ajudar a modelo de negócio, ajudar com fit de produto e, eventualmente, quem sabe, né, ser um investidor dessa startup nas primeiras rodadas. Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui, porque eu acho que é muito interessante. Nesse setor específico, quem mais entende do setor pode ser também viabilizador de muitas ideias, né? Pode fazer inovação individualmente, né? Como pessoa física e, obviamente, no nível da empresa também, quando a empresa cria um fundo e passa a investir em terceiros, né? Não só com P&D interno, mas olhando para fora e fazendo pequenos investimentos nessas empresas e apoiando alguma dessas alternativas para, enfim, de repente é o que a Marília falou, né? Tomar uma posição que pode ser até mundial. Eu acho que o saneamento é um mundo de oportunidades, assim, né? Se a gente olhar o Brasil, assim, o que a gente tem que investir aí, mais de 21 bilhões de reais por ano para a gente atingir a meta da universalização, a gente, assim, realmente, assim, se a gente olhar hoje nossa crise, né, econômica, né, causada também pelo Covid, agravada aí pelo Covid, a gente vê que a chance do Brasil sair realmente, né, melhorar, né, esse cenário atual é investir em infraestrutura, né? Ou seja, a privatização, né, a gente tem aí a lei do saneamento que vai ser aí votada, né? Estamos ansiosos pela votação da lei, vai promover, né, esse investimento privado em massa que o país precisa, né? E com isso a gente vai precisar de muita inovação, de muitas oportunidades, e muitos investidores anjos olhando esse setor e buscando trazer oportunidades, assim. Às vezes você trabalha lá na área de, assim, com alimentos e tem uma solução para a indústria de alimentos, ou se você trabalha no mercado, né, de gestão comercial, com outro foco, ou seja, vamos trazer as empresas para olharem para esse setor e verem a importância que ele tem, né? Ele tem várias importâncias. A importância para a gente desenvolver, né, gerar obra, movimentar a nossa economia, a importância para a gente melhorar a saúde das pessoas, dar acesso à água tratada, né? A gente ainda tem uma parte da população brasileira que não tem acesso à higiene, não consegue lavar as mãos, né, para se proteger aí das enfermidades, né, que não consegue ter um banheiro adequado, não consegue ter uma infraestrutura de destinação adequada dos seus resíduos, ou seja, então, o que a gente tem hoje, assim, é um celeiro enorme de oportunidades, e eu vejo que, né, como a Marília está comentando aí, os investidores, né, seja investidores de anjos, seja o mercado de capital, a própria medida provisória, trazendo luz, né, para esse setor e trazendo que realmente, assim, como buscar soluções, como investir em soluções que tragam esses benefícios, né. Então, como a gente comentou, assim, os bancos de fomento estão fazendo isso, estão criando seus pitches, estão inovando, né. Acho que o Gustavo Mendes é um dos líderes do BID que investiu muito e acredita muito na inovação. Então, eu vejo, assim, que essa inovação ela tem que ocorrer. Os pitches, como a Marília comentou, né, o pitch Sabesp, é uma forma de contratar, vamos falar assim, né, a startup sem muita burocracia. Então, tem que ter mais pitch, tem que ter pitches anuais, né, que a gente consiga realmente pôr em marcha, né, pôr em marcha essas soluções que vão trazer celeridade, vão trazer aumento de eficiência, vão trazer produtividade e vão, assim, muitas vezes, assim, reduzir os investimentos. Às vezes você tem muita gente numa companhia pública, por exemplo, fazendo uma atividade que pode ser substituída por menos pessoas, mas por inteligência artificial, por mais efetividade naquele processo. Então, eu acho que vai ter uma tendência, assim, se a gente olhar o mercado hoje, né, e olhar as oportunidades, eu acho que a gente aqui no Brasil tem um mundo de oportunidades, né? E como a Marília comentou, eu concordo também, as tecnologias podem ser desenvolvidas aqui, podem ser exportadas para outros países, né? Porque realmente a gente vai ter mais automação num país, menos em outro, mas no fundo a gente ainda não conseguiu uma forma de levar água a não ser por canalização para as residências, ou coletar o esgoto a não ser também por meio de canalizações. Então, a gente ainda tem, vamos falar assim, a estrutura macro é a mesma. Lógico que eu posso usar materiais mais eficientes, usar mais automação, ter mais informação para eu ter uma melhor gestão operacional dos meus ativos, mas no fundo a gente tem a mesma infraestrutura. Então, eu acho que é um momento muito oportuno, né, das empresas buscarem olhar essa inovação, buscarem enxergar esse mercado, que é um mercado que só tende a crescer nos próximos anos. Eu acho que é um mercado que tanto as empresas privadas, né, como as públicas, que agora estão em produção maciça para fornecer água para todos os usuários que estão em casa agora e estão usando mais água, ou seja, né, tem que usar também com cautela, mas assim,
estão realmente vendo como é importante, né, você ter infraestrutura de saneamento. Nesses momentos que a gente fala, como é bom ter água na torneira, como é bom. Então, assim, a gente tem que entender a importância que o saneamento vai ter na nossa economia, a importância e o benefício que ele vai trazer também para a saúde pública, né, para a gente ter uma melhor infraestrutura, dar acesso à população. Então, a gente realmente precisa tanto de investidores como de empresas, né, empreendedores, vamos pensar assim, dispostos a investir e recriar esse mercado, né? Trazer soluções que reduzam o custo, que melhorem a produtividade, que tragam eficiência. Então, eu acho que é um momento muito bom da gente ter esse webinar, a gente discutir esse tema e atrair olhares, né, dos fundos, dos bancos de fomento, das empresas, dos empreendedores para o setor, que é urgente a nossa necessidade por investimentos em inovação. E o seu microfone está desligado. Oi. Não, mas é isso, é urgente, né? E como grupo e de forma colaborativa, acho que tem muita gente que pode ajudar, né, a esse desafio que é essencial, né, Rodrigo? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, Virgínia, lhe agradeço muito aí pela sua clara exposição. É muito claro para a gente que, ainda que o nosso cenário seja dramático, medieval, né, nós estamos, por outro lado, num oceano de oportunidades. Os investimentos que são necessários para fazer frente à universalização dos serviços são bilionários, são oportunidades de negócio e certamente a inovação vai trazer velocidade para que esses investimentos aconteçam e, em última análise, a gente proporcione dignidade à população brasileira que está bastante carente por esses serviços, né? Fazer mais com menos, né? E nesse sentido aqui, eu agradeço também a nossa audiência bastante qualificada e passo a palavra para você novamente, Virgínia, para que faça aí seu encerramento e conectando uma pergunta que fizeram, é possível a gente concluir que há uma relação direta entre inovação e sustentabilidade? Seus comentários finais. Bom, muito bom, Rodrigo. Eu acho que sim, né? Eu acho que essa é a tendência, né? A gente tem que ser sustentável em tudo, em nossas ações, né? E sustentabilidade é a gente equilibrar realmente, né, o tripé, né, que é o econômico, né, que é o ambiental, que são as pessoas, que é o social, né? E a gente fala hoje ainda em compliance e ética, né, que faz parte também da sustentabilidade. Então, eu acho que a gente tem que realmente usar esses 3 pilares básicos, né, da sustentabilidade para a gente inovar. Porque se a gente realmente inovar buscando redução de custo, inovar buscando atender e oferecer serviços melhores à população, né? E inovar reduzindo os impactos ambientais, né? Como a gente comentou um pouco lá na minha fala, um pouco da economia circular. Eu vejo muito as empresas hoje de saneamento buscando fazer essa economia circular, ou seja, usando o seu rejeito como matéria-prima para a indústria, para água de reuso, ou usando o lodo gerado na estação para, né, queimar o biogás e gerar energia, ou seja, assim, tentando minimizar, vamos falar assim, os prejuízos ambientais e aumentar suas receitas, né, extraordinárias, para conseguir efetivamente fechar o ciclo. A gente vê também a questão do waste to energy, né, sendo começada a ser discutida no Brasil, é um tema super importante, né, não dá mais para ter aterro sanitário, não dá mais para a gente ver um monte de lixão, como a gente vê hoje no Brasil. Então, assim, por que não inovar, trazer soluções de waste to energy para, né, queimar o lixo, gerar energia elétrica a partir da queima, ou seja, a gente tem que ter benefícios, né, políticas públicas também que incentivem esse tipo de ação, porque se a gente também não fizer nada, se o poder público não fizer nada e continuar na mesma inércia, né, favorecendo, né, o licenciamento de novos aterros sanitários, ou seja, a gente não vai realmente crescer. Então, eu vejo muito assim o exemplo, por exemplo, da Inglaterra, que proibiu aterro sanitário. E dessa forma, a única solução foram as empresas investirem em soluções de waste to energy, por exemplo, né, que é a inovação. Ou seja, então existe tecnologia e a gente realmente tem que buscar trazer inovações para o Brasil, criar leis, criar incentivos para que a gente consiga aumentar, né, a população atendida em termos de infraestrutura básica de saneamento, né? A gente também tem que pensar na drenagem. É um assunto também muito carente. A gente tem uma infraestrutura de drenagem da década de 70 no Brasil. A gente vê aí
né? A gente vive com tragédias, né? Todo período de chuva aparece tragédias de norte a sul do Brasil, né? De pessoas, deslizamento de terras, alagamentos, inundações, em que as pessoas perdem vida, perdem seus bens materiais, ou seja, que também isso a gente tem que ter uma solução. Então, assim, por que não pensar, né, em um aproveitamento das águas pluviais, pensar em uma gestão da drenagem urbana de forma a monitorar as chuvas, né, prever uma infraestrutura viva, né, de gestão, né, de drenagem urbana, ou seja, jogar água de um lugar para o outro, ver sensores climáticos, ou seja, a gente precisa realmente inovar, precisa trazer essa inovação para o saneamento, para a gente atuar, né, nos 3 pilares básicos do saneamento, né, que é esgotamento sanitário, tratamento de água, drenagem urbana e gestão adequada de resíduos sólidos, para a gente oferecer a melhor qualidade de vida à população. Então, eu acho que a sustentabilidade ela tem que ser, vamos dizer assim, a válvula propulsora, né, da inovação no Brasil e no mundo. E eu vejo que hoje a gente já vê as empresas privadas e públicas começando a enxergar, né, ter essa visão da economia circular e ter essa visão de inovar pensando realmente na preservação dos recursos ambientais e trazendo benefício aí para a sociedade e para todos. Tá bom? Muito obrigada. Foi um grande prazer estar com vocês aqui nesse evento. O prazer foi nosso, Virgínia. E nesse compasso, Marília, primeiro, parabenizá-la pela coragem em empreender no Brasil, que já merece elogios, né? E, sobretudo, empreender no setor de saneamento, ainda com todas as incertezas, um setor que se confunde com a história de saúde pública no Brasil. Estamos hoje num novo capítulo, um capítulo novo na nossa história de saúde pública. Aguardamos ansiosamente a reforma no marco regulatório do setor para trazer mais energia, mais previsibilidade, mais investimentos, termos uma regulação centrada, uma ANA forte, que estabeleça diretrizes para investimentos, para amortização de investimentos já realizados, para que nós tenhamos a questão das regiões metropolitanas e escala no serviço para também proporcionar mais investimentos. Um ponto que me parece bastante interessante, que vai ampliar uma avenida para a inovação, quando o projeto de lei permite, por meio da conta de água, a cobrança de outros preços públicos. A Virgínia disse há pouco que o setor de resíduos sólidos está sucumbido, né? Está na UTI, porque não tem sustentabilidade financeira, né? O serviço normalmente é remunerado por taxa, que entra ali no tesouro, nos caixas do município. Esse dinheiro, enfim, vai para custeio, folha de pagamento, e isso explica parcialmente que mais de 50% do lixo gerado é destinado inadequadamente, né? Não vai para aterros sanitários, mas para lixões ou aterros controlados. À medida, enfim, que a conta de água, porque há o enforcement, né? Se o sujeito não paga a água, você corta a água. Puder ser um instrumento de cobrança para outros serviços públicos, me parece que é um capítulo novo para essa integração, essa economia circular que a Virgínia falou, algo que eu converso com a Eve há bastante tempo, ela me provoca, que são as cidades inteligentes, e algo que a gente também conversa, e aqui é minha última provocação para o seu encerramento, me parece que a gente vai ter uma grande inteligência de dados, né? Porque à medida, enfim, que aquele que cobra energia elétrica, aquele que cobra água, né? Pode ter, enfim, à medida que esses dados são cruzados por meio dos algoritmos, que nós temos uma inteligência maior para a cobrança dos consumidores, né? Então, para encerrar, enfim, agora já início da noite, que foi um grande aprendizado para a gente, antes também de ouvir o encerramento da Eve, queria que você fechasse aí o nosso primeiro webinar, primeiro com o seu depoimento em breve, se vale a pena investir
em inovação, se vale a pena investir em saneamento, se você não está arrependida, né? E um recado para a nossa audiência bastante qualificada que está elogiando aí vocês aí por diferentes canais. A palavra está contigo, Maíra. Legal, Rodrigo. Bom, tem que ser meio doido, né, para ser empresário e ainda falar de saneamento e etc. Mas eu vou dizer que eu não me arrependo nem um segundo, né? Quando você vê, por exemplo, o estudo do Instituto Tratar Brasil, que diz que a cada R$1 que se investe em saneamento, são menos R$4 que a gente precisa investir em saúde pública. Esses dias eu participei de um webinar em que estava o CEO da Egea e ele estava comentando de um trabalho que eles fizeram de tratamento de esgoto numa cidade que eles atendem, acho que é na região ali do Rio de Janeiro, e um ano depois que toda a canalização e todo o tratamento estava instalado, diminuiu em mais de 90% o número de internações em UTIs por conta de problemas relacionados a doenças sanitárias, né? Você vai falar de Zika vírus, você vai falar de Covid, né? Que na época não existia, mas poderia agora falar de Covid. Então, antes de eu ser empresária, eu sou uma pessoa que fala que eu tenho uma frase do Obama que eu gosto muito, que ele diz que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos do aquecimento global e a última que pode fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer alguma coisa. E trabalhar com saneamento é fazer alguma coisa. É você levar a pessoas que não têm o que comer, o que beber, água de qualidade. Então, a criança tem a possibilidade de não ter um problema de saúde importante que vai afastar ela da escola. E por afastar ela da escola, ela não consegue galgar melhores oportunidades, isso são coisas que movem a gente, né? E quando a gente fala de inovação, eu não enxergo nenhuma empresa mais que possa trabalhar, que vá ser sustentável no sentido de sustentabilidade econômico-financeira, de sobreviver à globalização, que não esteja olhando de alguma forma a sustentabilidade e daí sim sustentabilidade ambiental ou social. Eu sou uma das pessoas que acredita muito nessa questão de capitalismo consciente e de que a gente já viu que você querer o lucro em detrimento de qualquer outro, pisando nas pessoas ou na cabeça de outras pessoas, ou entregando uma água poluída ou qualquer coisa assim, não é o melhor caminho para a gente conseguir sobreviver. E a gente vê num Covid como é importante ter esse movimento de ajuda, porque os governos em si não conseguem, muitas vezes, no momento de calamidade, ajudar. Se você não tiver iniciativa privada, por exemplo, fazendo fundos de investimento com juros, às vezes, zero, né? Cheguei a receber aqui alguns fundos que estão fazendo empréstimos a zero de juros para justamente ajudar as empresas a não morrer, porque a gente precisa... É importante a gente enxergar que nós somos parte de um bioma, de um ecossistema da Gaia, né? Aí, ó, Marília, agora viajei, mas é muito o que eu penso, né? A gente... E aí eu entendo que a inovação, ela então vai precisar sim, ela na verdade, ela faz parte da sustentabilidade, elas são irmãs gêmeas, que siamesas, têm que estar juntas o tempo todo. E essa questão de inteligência de dados, eu costumo dizer para os meus clientes que dado pelo dado, ele não faz nada, né? Eu posso te mandar a cada 30 segundos qual é a leitura de consumo de água, de gás e energia de todos os seus clientes, de todos os habitantes da cidade. Inundo você vai conseguir receber só esses 30 segundos e não vai conseguir fazer nada. Então, a inteligência artificial e esse progresso computacional que a gente está tendo, com novas ferramentas, com novas formas de você entender dados e trazer soluções, ele é extremamente importante para que você possa, daí sim, criar políticas públicas, possa criar soluções diferentes. Então, você entender perfil de demanda, como é que se comporta aquele seu bairro. Então, um bairro, por exemplo, que tenha muitos bares e casas noturnas, tem um comportamento de consumo de água, luz e gás totalmente diferente de um bairro que seja residencial, né? Que, por sua vez, é totalmente diferente de um bairro industrial, que às vezes o industrial nunca para, né? Então, você tendo essa inteligência facilita muito as empresas de utilities fazerem a gestão da forma inteligente.
E eu costumo dizer também que quando você fala de energia elétrica, né, a gente acha que energia elétrica é mais importante do que água. Porque quando você acaba a energia elétrica, você fica sem WhatsApp, né? Você fica sem televisão, fica sem rádio. Você não tem o que fazer, meu Deus. O que eu vou fazer sem energia elétrica? Mas a humanidade viveu mais de 10 mil anos sem energia elétrica, né? Agora, sem água, ninguém estaria aqui. Então, essa questão de você olhar para o recurso de forma racional e falar como eu posso fazer para que esse recurso se estenda, né? A Virgínia mesmo comentou de um dos desafios. A gente tem hoje, dentro de uma bacia hidrográfica que está aqui desde que a gente se conhece por gente, desde sempre, em São Paulo. E antes você tinha índios e agora você tem 17 milhões de pessoas, uma empilhada em cima da outra, na mesma bacia hidrográfica. Como é que você resolve essa conta, né? E todo mundo ali com as suas necessidades de água, esgotamento e lixo e etc. Então, são coisas que a gente precisa, sim, discutir. Eu vejo que de uns anos para cá, essa porta para você pensar a sustentabilidade, ela está crescendo, ela está ficando cada dia mais escancarada. Na verdade, um pouco muito pela necessidade também. E eu entendo que nós, como representantes da área de saneamento, eu vou me colocar dentro dessa representação, né? A gente tem obrigação de usar o Covid como uma oportunidade de evidenciar a importância que o saneamento tem para a vida das pessoas, né? Porque as pessoas acham que basta você girar a torneira e a água milagrosamente sai de lá. Então, tudo bem fazer gato, né, e não pagar conta. Então, tudo bem a gente gastar água porque está ali. E a gente vê que o saneamento é extremamente importante. Se ele não existir, a gente vai ter doenças que podem dizimar a população, porque se a gente não tomasse cuidados importantes, a gente poderia ter sérios problemas dentro da população, né? E que uma hora acaba aquela água e se você não remunerar o pessoal, você não consegue investir em tecnologia e você não consegue fazer com que a coisa seja sustentável. Então, você pode ver, eu sou totalmente apaixonada por isso. Então, eu poderia me estender até as 10 horas da noite, mas acredito que as pessoas já estão começando a ficar com fome, ou têm seus filhos como o meu, estão trancados ali na varanda, babando na minha janela, pedindo, pelo amor de Deus, mamãe, deixa eu entrar. Então, eu vou ficar por aqui. Bom, eu só gostaria de agradecer a vocês, foi muito legal. Eu acho que alguns anos atrás a gente não teria um webinar como esse, nem esse interesse nessa discussão, né, Marília? A gente já conhece há 3 anos, e acho que seria, enfim, um webinar talvez que a gente não faria, né, naquela época. Às vezes não estaríamos aqui, não seria webinar, não seria nada disso, né? Mas, assim, hoje a gente vê que existe, sim, um número maior de empresas, empreendedores, olhando para esses setores. Então, por isso que a gente achou interessante, né, Rodrigo? Vamos criar esse webinar, inovação, infraestrutura, vamos trazer os exemplos que hoje existem no mercado, e existem várias empresas inovando, criando veículos de corporate venture, criando programas de inovação aberta, várias startups no setor. Vamos fazer esse bate-bola com esse setor, fazendo as várias verticais e criar um material, né, Rodrigo, para depois compartilhar com o ecossistema, tanto de inovação, como também com o ecossistema de infraestrutura, para tentar uni-los cada vez mais e começar a fazer essa marcha com mais força, né, Virgínia? Agradeço a todos. Obrigada. Bom, obrigada. Bom, a Eve já falou tudo. Para mim, só me resta agradecer a presença de todos, de todas. Foi um privilégio aí ser o único homem. Estava muito bem acompanhado. Foi um grande privilégio aprender com vocês e aproveitar a oportunidade também para convidar a nossa audiência nessa nossa aventura por outros setores da infraestrutura, procurando conectar, criar uma sinapse entre infraestrutura e inovação para que a gente possa olhar para frente, para o futuro, encontrar soluções juntos. Mais uma vez aí, muito obrigado aí. Obrigada, Eve, gente. quer encerrar aí mais alguma coisa? Não, é isso. Muito obrigada e teremos o próximo, provavelmente de energia, nas próximas semanas. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Boa gente. noite, Até obrigado. mais. Abraço. Se cuidem. Boa noite. Cuidem-se, Ana.